Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente vai conversar sobre a reforma trabalhista e para isso a gente convidou aqui Leonardo Osório, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, e temos também a presença do Paulo Rocha, que é vice-presidente regional da CUT. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar, a gente tem um costume aqui no nosso programa de perguntar um pouco assim sobre as narrativas de interesse no tema, né, história de vida. Como é que vocês chegaram a essa questão do debate sobre a reforma trabalhista ou mesmo na sua profissão? Olá, eu sou procurador do trabalho desde o ano de 2006 e desde 2010 lotado aqui na cidade do Recife. Mais recentemente agora, e por conta dessas reformas trabalhistas que foram apresentadas pelo governo federal, o Procurador-Geral do Trabalho, o Dr. Ronaldo Curado Fleury, criou um grupo de procuradores do trabalho, procuradores de vários estados do país, para analisar essas propostas, preparar notas técnicas, ver qual seria a visão média dos procuradores do trabalho a respeito dessas propostas. Então, eu fui convidado para fazer parte deste grupo de trabalho. Tenho acompanhado algumas discussões no Congresso Nacional, ajudei na elaboração, porque o Ministério Público do Trabalho, após o estudo das propostas que foram feitas, elaborou 4 notas técnicas que estão na internet, foram disponibilizadas, foram entregues aos sindicatos, aos congressistas, para mostrar qual a visão do Ministério Público do Trabalho sobre esse tema. Então, eu tenho acompanhado, por fazer parte desse grupo, as discussões. Participei também do momento de criação. O Ministério Público, hoje, ele coordena um fórum institucional de defesa dos direitos sociais, onde se pretende principalmente discutir essas reformas, mostrar para a sociedade que essas reformas, da forma como foram apresentadas, elas são nocivas à economia brasileira, são nocivas aos trabalhadores, e tentar discutir com os congressistas, com parlamentares, com sindicalistas. Todas as centrais fazem parte hoje desse fórum, além de outras confederações de trabalhadores, associações de juízes, magistrados trabalhistas, de outras categorias, para procurar discutir essas reformas, até porque uma das críticas que o Ministério Público do Trabalho tem feito em relação a essas reformas é que elas não observaram convenções da Organização Internacional do Trabalho, que foram ratificadas pelo Estado brasileiro e que determinam que qualquer discussão deste montante, qualquer proposta de alteração da legislação trabalhista com uma extensão tão grande como é que foi proposta agora, deveria ser precedida de uma ampla discussão e negociação com todos os setores da sociedade. Certo, Paulo. Marcelo, telespectadores, nós na CUT temos a obrigação de acompanhar o que está sendo discutido a nível nacional, principalmente se isso repercute na vida, no cotidiano da classe trabalhadora. Então, nós estamos passando por um momento em que se somam vários ataques à classe trabalhadora e isso exige da gente acompanhar todos esses temas. É aí que eu, particularmente, e outras pessoas na CUT, nos incluímos para acompanhar o debate sobre a reforma trabalhista. Quais os principais conflitos que vocês têm visto, no âmbito aqui do judiciário, no âmbito do sindicato, no mundo do trabalho, assim, para o trabalhador? Nos últimos tempos, que conflitos aparecem mais lá dentro e para vocês também da CUT? De acordo com as estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho, os dados concretos indicam que no ano passado o maior número de reclamações trabalhistas foi para o pagamento para os trabalhadores das verbas rescisórias incontroversas, aquelas que não têm nenhum tipo de discussão. O trabalhador é demitido pela empresa sem justa causa, sem alegação de que teve um justo motivo, de que foi um pedido de demissão e simplesmente não recebe. É o popular, vá procurar os seus direitos. E isso nos deixa bastante triste ao ver esses números, porque se fala muito hoje que a Justiça do Trabalho possui um alto grau de litigiosidade. Mas existe um alto grau de litigiosidade porque existe um grande desrespeito ao cumprimento da legislação trabalhista. Quer dizer, a disputa se dá muito por falta de cumprir a lei mesmo, né? São coisas que teria toda uma margem de interpretação, mas que são coisas bem obrigatórias que devem ser cumpridas, que não estão sendo cumpridas. Essa é a maior parte dos casos, então. E que todos sabem que tem que cumprir. Sim. No Ministério Público do Trabalho, nós procuramos atuar, nós temos hoje 8 grandes coordenadorias temáticas. Então, para nós, do Ministério Público, e aí falando especialmente do meu caso, já que eu exerço um cargo de coordenação de uma das coordenadorias, que é a CODEMAT, nós cada vez mais estamos nos preocupando mais com questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, condições de segurança e saúde, o combate ao trabalho escravo, e é importante aí destacar o amplo destaque e papel que a mídia tem desempenhado nos últimos dias
mostrando essa verdadeira queda de braços entre o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho para um aspecto muito simples, que é a divulgação da lista suja dos empregadores que foram encontrados, que já foram flagrados em situação de trabalho escravo. Então, nós procuramos atuar em situações que nós chamamos de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. A questão do combate ao trabalho infantil, né? A questão dos direitos em si, do direito trabalhistas relacionados a verbas trabalhistas de trabalhadores, quem tem o principal papel de defendê-los são os próprios sindicatos. Mas quando existe também alguma situação de repercussão, o Ministério Público do Trabalho procura atuar para poder fazer que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados em sua plenitude. Paulo? Olha, antes de fazer esse debate, a gente entende que tem que fazer uma reflexão a nível do que o país passa. O país, primeiro, está dentro de uma crise internacional econômica que vem se arrastando há pelo menos desde 2008. Já em 2008, na Europa, para superar essa crise, nos Estados Unidos também, foram tomadas várias medidas que estão sendo tomadas agora pelo governo legítimo de Temer. Várias dessas medidas, repito, foram tomadas lá e não surtiram os efeitos. Pelo contrário, a instabilidade ampliou, a precarização do trabalho também, e ficou muito mais diferente os extremos da classe trabalhadora. As diferenças ficaram maiores. Então, essas medidas não contemplam, não resolvem, a nível internacional está proposto. E ainda, nesse conjunto, nós não podemos separar a reforma trabalhista do que está colocado na reforma, por exemplo, previdenciária, que em vários momentos eles se tocam, e quando se tocam, esse ataque à classe trabalhadora, ele fica aprofundado. Então, as duas coisas caminham juntas. Certo. E a gente está falando aqui mais assim, dos problemas, né, dos desafios, das ameaças na questão mesmo que se sofre para o trabalhador, mas também a gente pode lembrar quantas conquistas, né, não só nesses últimos anos, mas no século XX, né, em termos do mundo do trabalho, o que foi alcançado, né, em termos de garantias, de proteção e de direito, e principalmente, eu acho, de legislação, né? Não sei se vocês poderiam falar um pouco dessas conquistas também, mesmo que muitas vezes não tenha um problema do cumprimento, mas a gente sabe que em tempos, né, antigos, digamos assim, há mais de 100 anos, por exemplo, a situação era bem complicada. Como é que vocês veem isso? Assim? Não dá para entender o direito do trabalho se não fizer um estudo histórico do direito do trabalho. Né? Os direitos dos trabalhadores, eles são fruto de conquistas, de lutas, né, que começaram desde a Revolução Industrial. Né? A gente lembra que, por exemplo, na Revolução Industrial era comum trabalhadores trabalharem com 8, 9, 10 anos. Era comum trabalhadores trabalharem 14, 15, 16 horas. E aí, aproveitando para fazer o corte com o tema do debate, as propostas, né, tem proposta que leva o Brasil para algum momento para retornar para a época da Revolução Industrial, século XVIII, né, porque hoje, dentro da proposta do governo, do negociado sobre o legislado, se estabelece que o limite máximo de horas trabalhadas em um mês é de 220 horas e não se fala no limite diário, não se fala no limite mensal. Isso vai ser negociado. Então, nós podemos ter situações de trabalhadores que vão trabalhar 24 horas por dia e isso vai ser considerado legal. Isso vai ser considerado normal quando não é. Né? A gente estava comentando antes, Marcelo, a questão de que há algum tempo atrás aqui na cidade do Recife, o Ministério Público resolveu investigar todas as empresas de ônibus, né, de transporte urbano da região metropolitana. E nós constatamos, por documentos apresentados pelas próprias empresas, situações há alguns anos atrás de motoristas trabalhando 16, 17 horas por dia. 16 horas, folgando 7, 8 para ir para casa, tomar banho, ver sua família. E aí, muitas vezes a gente tem que lembrar, primeiro, que tem um aspecto social, um aspecto familiar do motorista. Isso tem que sempre ser valorizado. E segundo, que as pessoas não pensam que esse cidadão, esse motorista, ele está colocando em risco a vida dele e das demais pessoas. E isso, na reforma do negociado sobre o legislado, como só estabelece o limite máximo de horas trabalhadas no mês, e permanece o limite de 220, mas autoriza acordos ou convenções coletivas para estabelecer jornada de 10, 11, 12, 15, 16 horas, nós estamos voltando para a época da Revolução Industrial, onde começou as origens do direito do trabalho, que é um direito, como eu coloquei, um direito de luta, de conquistas históricas dos trabalhadores, e que a gente tem que estar sempre olhando se nós pensarmos em ter uma sociedade mais civilizada, uma sociedade boa para todo mundo, nós temos que ter uma sociedade boa para os trabalhadores, e não com a restrição de direitos, como é o que está se propondo com essa reforma
que está atualmente em tramitação. Talvez faça parte, né, Paulo, também das conquistas, até para as formas de organização que houveram, né, nessas últimas décadas, todas do trabalhador, a questão dos sindicatos também, né? Apesar de que sofre muitas críticas, né, a gente vê volta e meia na mídia, talvez a imagem mesmo da CUT mesmo e outros sindicatos, às vezes não é tão boa assim, né, como... Claro, mas nessa linha que o procurador está citando, agora em março temos 2 datas marcantes da classe trabalhadora. Fica um pouco, 50% no Brasil. Nós estamos completando 100 anos de uma grande greve formada, feita pelos anarquistas, os primeiros sindicalistas, podemos dizer, aqui no Brasil. Esta greve foi fundamental para combater os malefícios da Revolução Industrial ainda que se iniciava no Brasil, para a gente brigar para reduzir a jornada de trabalho, né? A outra questão que eu cito é a data, o Dia Internacional das Mulheres. Ali é uma briga para... Quase 150 mulheres faleceram, foram queimadas dentro de um galpão, exigindo que a jornada de trabalho baixasse para 10 horas. Então, tudo que nós temos hoje é de um acúmulo de conquistas, um acúmulo. Baixou para 8 horas, baixou para 48 horas semanais, depois para 44 horas semanais, e agora está se abrindo a possibilidade de ampliar. Então, é um retrocesso enorme. Fora ampliar a jornada diária, que pode ser possível com essa reforma, a gente já tem na outra ponta a possibilidade da redução do salário. Então, você pode ampliar a jornada e reduzir os salários e retirar direitos. Por exemplo, na hora que se diz que o contrato temporário vai ampliar de 90 dias para 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a gente aponta para uma coisa grave, que conjugada com a reforma da Previdência, amplia esse problema. Hoje, nós temos pesquisas, o DIAP, inclusive, informou esses dias, em que o trabalhador com carteira assinada trabalha, em média, 9 meses ao ano. Esse trabalhador temporário, essa trabalhadora temporária, passará de forma temporária 8 meses. Ou seja, ele sai do mercado de trabalho com menos dos 9 meses. Isso vai significar de que ele, com 49 anos de trabalho consecutivos, ele não conseguirá completar aqueles 49 que Temer fala, ter contribuição para poder se aposentar. Isso vai levar as pessoas a terem que se aposentar lá pelos 82 anos. Como não pode chegar aos 82 anos na regra atual, ele vai ter que se aposentar ou ela vai ter que se aposentar antes do tempo. Portanto, com a remuneração menor, porque vai receber proporcional. E ainda pela reforma trabalhista que está colocada aqui, que Temer está querendo que seja aprovada, há a possibilidade da pessoa receber menos do que o salário mínimo. Então, nesse contexto todo, também se tem um ataque a um movimento sindical, porque é fundamental que se tire, que se menospreze o movimento sindical. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo é igual, mas tem um ataque à instituição, que é para essa instituição ficando fragilizada, as mudanças na ótica do patronato possam acontecer e prejudicando ainda mais a classe trabalhadora. Deixa eu colocar um pouquinho nosso telespectador a par aqui do que a gente fala, né? Tecnicamente é um projeto de lei 6787 de 2016, vulgo a reforma, né, trabalhista, né, e que divide muitas opiniões. Assim, para a visão mais em geral dos empresários, ela vai poder trazer mais contratados e a economia vai crescer, vai melhorar, né? Mais desimpedimentos, a máquina vai funcionar melhor. E para outros, né, a questão mesmo dos sindicatos, existe todo um risco da flexibilização. E um dos pontos mais discutidos é o aumento da jornada de trabalho, como vocês citaram, né, de 8 para 12 horas. Agora, por outro lado, essas mudanças, diz o governo, que elas devem ocorrer de forma consensual, né? Ou seja, como o procurador falou, na forma da negociação. E caberá ao trabalhador definir, juntamente com seu empregador ou sindicato, a jornada que será adotada. E, após a decisão, nem mesmo um juiz poderá anulá-la. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirma que assim será traduzida uma segurança jurídica para o mundo do trabalho, né? Então, eu vou comentar alguns desses pontos depois, aí o trabalho temporário, as férias e tudo mais, mas até agora o que vocês falariam sobre essa proposta inicial aqui, essa segurança jurídica, né? Primeiro é importante colocar que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela fez um estudo, né, e não apenas não teve um perfil de países, em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, pegando 63 países, onde ela demonstrou, por esse estudo, que a precarização, a redução dos direitos trabalhistas
não trouxe aumento de empregos. Outro aspecto importante para colocar é que, recentemente, a Espanha passou por uma reforma muito parecida com essa que está se propondo aqui no Brasil. E qual foi o resultado concreto dessa reforma? Ocorreu a perda de 3 milhões e 300 mil empregos protegidos na Espanha e a criação de 2 milhões e 100 mil empregos precários. No total, houve uma redução no número de empregos de 1 milhão e 200 e parte dos empregos migrou do emprego protegido para o emprego precário. E é isso que vai acontecer nessa reforma do Brasil. Por exemplo, se fala tanto na criação de empregos, mas não tem um item que coloca, por exemplo, eu particularmente seria contrário, mas o item que coloca, olha, a empresa pode contratar trabalhadores por um novo modelo de contrato temporário, por um modelo de contrato intermitente. Eu sou contra, porque o contrato intermitente, por exemplo, é inconstitucional. Isso é inconstitucional, ele não pode... o contrato intermitente é o contrato onde o trabalhador não tem prévia ciência no momento da contratação da sua jornada de trabalho. É uma jornada de trabalho que vai se amoldando às necessidades da empresa, como se ele fosse apenas mais um elemento da produção, como é a energia, que a gente desliga, não paga, como é a água. E isso não pode acontecer porque é inconstitucional e vai fazer com que o trabalhador receba menos que o salário mínimo, que é o mínimo estabelecido para a sua dignidade. Então, houve, como eu estava dizendo antes, a migração de empregos protegidos para empregos precários. Então, não vai criar emprego. Não existe na proposta da legislação feita atual nenhum artigo, nenhum item que coloque, por exemplo, que a empresa pode contratar novos empregos nessa forma de contratação. Ou seja, não tem nenhuma garantia que vai gerar emprego. Pelo contrário, onde aconteceu esse tipo de reforma, se gera o desemprego. O que vai acontecer é que nós vamos ter milhões de empregos hoje protegidos passando a ser empregos precários. E é importante sempre colocar, e aí eu faço uma indagação, porque a gente às vezes escuta, e eu até concordo parcialmente, porque a carga tributária no nosso país é muito alta para aquele que emprega. E outro dia eu estava escutando uma alta autoridade falar que o empresário é um herói. E eu pergunto, o trabalhador? Alguém pode falar que o trabalhador brasileiro que ganha salário mínimo ganha muito? Eu particularmente entendo que não. Alguém em sã consciência acha que o salário mínimo brasileiro de R$ 936, se eu não me recordo, garante ao trabalhador aquilo que a Constituição diz que deve garantir: saúde, educação, moradia, transporte, vestuário, lazer? Não garante. Então, o problema não é o direito do trabalho. O problema não é a justiça do trabalho. Os problemas nacionais são outros e devem ser enfrentados. Esse tema gera muitas questões, Paulo. Eu já vi que ele já está se coçando para falar também, mas que a gente tem agora que fazer um pequeno intervalo e vamos continuar a discussão ponto por ponto aqui, que realmente é muito importante, tem muitas questões a serem tratadas. Então vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos já já. Assim, pegando o líquido, fazendo uma relação. Estamos de volta, conversando hoje sobre reforma trabalhista, e os nossos convidados são Leonardo Osório, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, e temos também Paulo Rocha, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores Pernambuco. Nós comentávamos no outro bloco sobre a questão da jornada de trabalho, né, que envolve questões das críticas, possível flexibilização, que isso pode ocorrer, a jornada de trabalho, né? E Paulo ia falar alguma coisa, mas o tempo cortou. Não, tudo bem. Veja, a forma como se está se pensando a ampliação da jornada de trabalho, de forma para a sociedade sutil, mas significa que vai ampliar a quantidade de horas ao ano. Se vai condensar, se vai espalhar, mas vai aumentar em torno de 350 horas ao ano. Isso significa dizer que vai aumentar a jornada de trabalho da classe trabalhadora em 15 dias ao ano, sem aumento do salário. E com a flexibilização, com a precarização, podendo ser contrato por tempo determinado. Então, com a redução do salário ao ponto de chegar a ter duas pessoas temporárias ocupando o lugar de um efetivo, porque a remuneração, o custo da empresa vai ser menor. Então, tudo isso, para se fazer isso, precisa fazer um ataque ao redor. Fazer algumas observações, mesmo que de forma sorrateira, mas que leve ao adversário, ao outro lado, ficar fragilizado. Por exemplo, aí entra num ponto da reforma trabalhista, que poderia ser um ponto consensuado, que as centrais, o movimento sindical reivindica que é um representante por local de trabalho para negociar, mas a forma como está colocada a possibilidade da escolha desse representante por local de trabalho é tirando toda a relação dele com o movimento sindical.
portanto, a relação dele com a outra empresa. Então, passa a negociação a ser por empresa e não por categoria. A pessoa que foi eleita, ela pode ser uma pessoa que não seja afiliada ao sindicato e que, portanto, pode ser um gerente da empresa, um gerente da fábrica, indicado pelo proprietário, que, portanto, não vai atender aos anseios da classe trabalhadora. Então, vai sendo moldado de tal forma que vá fragilizando a reação à luta da classe trabalhadora. Então, a negociação por empresa, somado ao legislado, o negociado sobre o legislado, vai abrir as porteiras para a gente perder uma série de direitos, um monte deles. Ampliar a jornada de trabalho, reduzir salário, dividir as férias, uma série de coisas. Então, neste momento, não dá para a gente ler ao pé da letra apenas os artigos que estão na reforma trabalhista com a reforma previdenciária. Elas compõem um quadro, elas estão articuladas e a gente tem que fazer a discussão juntas, até porque eu acho mais difícil da população perceber a importância, o que está sendo feito com a reforma trabalhista, do que o que está sendo com a reforma previdenciária. E as duas coisas estão interligadas. Tem coisas que aprofundam uma e aprofundam a outra. A gente ouve assim, vários economistas hoje falarem, né, também a questão de pessoas que estão bastante mergulhadas na questão do mundo do trabalho e que buscam a questão da produtividade também, de que precisa fazer algum tipo de reforma, né, no mundo tanto do trabalho quanto na própria, uns falam da questão da economia. Por onde achar um caminho, então, para que essa produtividade, ou esse crescimento, ele aconteça? Porque a gente sabe que há uma visão de que está dizendo que isso está muito ligado ao que acontece nas relações de trabalho, né? E precisa, de alguma forma, flexibilizar isso para que isso ande. Outros estão dizendo que não. Então, precisamos, na verdade, não é por aí. Qual é o caminho, então? Vamos conversar um pouco sobre isso, assim. Como eu estava dizendo antes, na verdade, essas propostas, do jeito que elas estão colocadas, elas não vão trazer um crescimento no emprego, elas vão trazer a precarização do emprego. E isso vai, por consequência, desaquecer a economia. Né? Porque qualquer local onde tem empregos precários, o que vai acontecer? As pessoas vão receber menos e vai ter menos dinheiro para se gastar, para fazer com que, no popular, a rola gire. Então, essas reformas não se propõem a isso. Como eu falei, não se discutiu, por exemplo, não está se discutindo em nenhum momento no Congresso Nacional hoje em tentar tributar menos aqueles que mais empregam. Né? O Paulo colocou aqui uma questão interessante, que eu queria ter comentado antes e me passou. Você mesmo colocou, Marcelo, hoje existe um consenso, e não é culpa de nenhum sindicato, é culpa do modelo, que hoje os sindicatos brasileiros têm uma certa fragilidade. E não se pensou em discutir, antes de fazer uma proposta do negociado sobre o legislado, não se pensou em fazer sequer uma reforma sindical. Né? O Ministério Público se depara todos os dias com vários casos de dirigentes sindicais que exercem as suas funções e são demitidos. São demitidos das empresas e não tem proteção. Agora, não se pensou, por exemplo, nessa reforma que quer colocar o direito das partes de negociar, não está se procurando fortalecer uma das partes, que é a parte que vai defender os trabalhadores. Pelo contrário, está procurando fragilizar. Isso nós já vimos. Essa receita foi colocada, é como eu digo, é a receita da Revolução Industrial. O que a gente sabe, que quando se coloca para negociar partes que não são iguais, a gente não tem uma negociação, a gente tem uma imposição. E não se pensou sequer em propor, é consenso, não é problema de sindicato A, sindicato B, é problema de um modelo que hoje é colocado no Brasil, que tem 15 mil sindicatos, sendo 5 mil de empregadores, 10 mil de empregados. Existe um modelo para fragilizar os sindicatos. E não se pensou em fortalecer esse modelo, fortalecer os sindicatos, para dar aos sindicatos a garantia de que eles têm igualdade de condições de negociar com o seu empregador. E enquanto não tivesse igualdade, a gente sabe o que acontece. Infelizmente, farinha pouca, meu opinião primeiro. E não é nem farinha pouca. Né? O problema brasileiro é como eu coloco, não é a legislação trabalhista. Querem colocar a legislação trabalhista como culpada de um problema que não é dela. Parece que o discurso vai muito nessa direção, os problemas são os impostos, né? E a questão trabalhista. Parece que são dois grandes entraves, né? Que é um certo discurso, né? Não sei Sim. como é que também o pessoal da CUT vê isso. Mas o imposto, me desculpe, ninguém está falando por enquanto numa reforma tributária. Ela está deixando para depois. Está se falando numa reforma trabalhista, como eu falei antes, como se o trabalhador brasileiro fossem todos eles marajás. E a gente sabe que o salário mínimo no Brasil, infelizmente, é mínimo.
Ele teria que crescer 4 vezes para ser o valor do salário mínimo que o DIEESE faz pesquisa e prova nas condições de suprir as atividades da pessoa, conforme o procurador citou aqui. Então, a questão do ataque ao movimento sindical não é por acaso. Circulou na internet um vídeo de uma pessoa da Fiesp dizendo, olha, por que não se faz uma reforma trabalhista? Nos Estados Unidos eu vejo a pessoa trabalhando e comendo, com a coxinha do lado. Então, da reforma que eles estão propondo, pode-se discutir lá com uma pessoa na empresa que vai se reduzir a jornada entre os turnos. Ou seja, pode ficar lá 30 minutos, entre 30 minutos para você almoçar, para você fazer um lanche, fazer a refeição, qualquer coisa do tipo. Isso descamba para problema de saúde, porque amplia o acidente de trabalho, descamba para a produtividade, vai diminuir. Ou seja, ao invés de se discutir a produtividade do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da discussão que se tem no mundo de redução de jornada de trabalho, se discute em outra ótica, que é da ótica de dizer, vamos contratar agora por produtividade. Então, se vai contratar por produtividade, olha o canavieiro, que eu quero que você corte para mim tantas toneladas de cana. E quanto tempo você vai cortar? Eu preciso amanhã, preciso depois de amanhã. As condições de trabalho, um problema. Então, é uma abertura para aprofundar o processo de trabalho semelhante à escravidão. Aí, não é à toa que tem um ataque profundo ao Ministério do Trabalho na perspectiva de impedir a divulgação das listas das empresas que têm trabalho assemelhado à escravidão. Então, é um ataque nas duas pontas. E isso tem um objetivo, o objetivo de fortalecer o capital. Em contrapartida, o representante do local de trabalho, ele não vai ter acesso sequer à contabilidade para dizer como vai ser a negociação. Vocês falaram na questão da cana, do canavial, né? Outros exemplos que você tem, casos assim, desses riscos que já estão até ocorrendo, que pode aumentar, assim, que vocês conhecem, os riscos dessa flexibilização. Na verdade, qualquer trabalho realizado além dos limites legalmente estabelecidos. E outra coisa, se fala muito em modernização e se gosta muito de se utilizar uns paradigmas. A gente pode usar, por exemplo, e não se fala, o paradigma da Suécia. Quem é que acha que a Suécia não é mais evoluída do que o Brasil? A jornada de trabalho na Suécia é muito menor. Hoje, por exemplo, lógico, eu acho que o momento econômico não permitiria, mas se a gente está falando em criar empregos, se a gente diminuísse, por exemplo, a jornada de trabalho de 44, se fosse realmente esse mote, a gente tinha que estar defendendo aqui não a flexibilização, a possibilidade de se trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, mas a redução da jornada de trabalho. Porque com a redução da jornada de trabalho, eu ia precisar de mais pessoas para exercer aquela mesma atividade, a mesma tarefa, e ia precisar de mais gente. Então, na verdade, o que acontece é que a prática demonstra isso, os números demonstram que quando o trabalhador está submetido, qualquer que seja a sua atividade, a uma jornada exaustiva, que inclusive jornada exaustiva deve ser, por imposição legal, ser considerado como uma forma de tipificar a redução à condição análoga de escravo, aumenta a quantidade de acidentes de trabalho. Num outro caso também que é importante colocar, os estudos comprovam que nos casos de trabalho terceirizado, o número de acidentes de trabalho aumentam, os números de acidentes de trabalho aumentam assustadoramente. Não precisa ir muito longe, é só ir para qualquer esquina do Brasil e ver como é que trabalham as empresas terceirizadas das permissionadas de energia elétrica e como é que trabalham os funcionários contratados diretamente pelos permissionados de energia elétrica. Hoje no Brasil, por exemplo, né, existe algumas ações a nível, em vários estados que questionam a terceirização no setor de energia elétrica. E os números comprovam que os terceirizados morrem muito mais, de 4 a 5 vezes mais. E as permissionadas mesmo, elas não têm grandes números de acidente de trabalho, porque os trabalhadores são bem mais protegidos. Então, é outro efeito nocivo dessa reforma, principalmente quando fala da possibilidade de terceirizar a atividade fim das empresas. Hoje nós já temos um marco legal que define bem. Nós já temos uma súmula do TST que garante, ela é muito clara. Ela diz que não pode se terceirizar a atividade fim de cada empresa. Pode se terceirizar a atividade meio. Um jornal pode terceirizar a limpeza e conservação. Pode terceirizar serviço de vigilância. Mas não pode terceirizar o serviço de jornalista. Por quê? Porque o trabalho não é mercadoria. Isso está na Constituição da OIT de 1919, da qual o Brasil ratificou, porque faz parte da OIT. E com a terceirização, querem simplesmente transformar o trabalho numa mercadoria, como eu falei, como um insumo qualquer da produção, sem esquecer, sem lembrar
que a Constituição brasileira defende a função social da propriedade e a valorização social do trabalho. Nós não precisamos apenas de trabalho, nós precisamos de trabalho digno. Vocês vão falando, eu vou ficando meio assustado assim, com essas coisas. Lembrei aquele poema do Brecht, que primeiro eles vão chegando lá de longe, vão chegando até chegar na sua casa. E como é que o Paulo olha essa situação? O meu sorriso não demonstra meu aperreio, não, viu? Olha, a gente tem uma briga enorme. Por exemplo, está se falando muito da Petrobras. As terceirizadas da Petrobras, morre gente a bambão. Morre gente a bambão nas terceirizadas da Petrobras. Se imagine uma empresa desse quilate, que tem um nível de tecnologia, talvez a empresa que mais tenha tecnologia no país, né? Que tem um compromisso social, pelo menos até agora, enorme. Aqui na região metropolitana tem trabalho da Petrobras em determinados municípios, porque tem o cano dela passando lá, passa coisa, então ela faz trabalho ambiental. Mas as terceirizadas dela morrem de monte. Então, isso somado agora ao projeto de terceirização que está tramitando no Congresso Nacional, eles vão tentar recuperar o 4330 que parou lá a tramitação, mas eles estão retomando. A gente vai avançar para a terceirização na atividade fim. Na atividade fim, imagine você chegar numa escola, né? Não tem ninguém trabalhando lá que seja funcionário da escola, o professor, a pessoa da limpeza, ninguém. A mesma coisa nas empresas que trabalham com máquina pesada, que o trabalhador não pode dar um vacilo que a mão vai embora. Nenhuma daquelas pessoas ser trabalhadora efetiva da empresa vai ampliar o acidente de trabalho, com consequências sociais enormes, que aí eu repito novamente, isso cruzado com a previdência privada, muitas dessas pessoas acidentadas não poderão mais ser aposentadas. Vão ter que esperar um determinado tempo na vida para entrar no benefício, e o benefício poderá ser menor do que o salário mínimo. Então, o ataque que está sendo feito é profundo. Para isso, a gente precisa estar atento. Eu sei que tem sindicatos, mas eu aconselho a todo mundo procurar a sua representação sindical. Se não está contente com ela, que se mobilize, mas que faça uma discussão com ela. Porque o que se coloca a nível, infelizmente, a nível mundial, é fazer com que as pessoas elas fiquem descrentes das instituições. E ficando descrente das instituições, ou quem tem o poder econômico vai passando o que quer. Eu sei que você falou que antes em off, que o Ministério Público ele lançou 4 notas sobre essa questão. Poderia falar um pouquinho sobre essas 4 notas sobre a reforma? São 4 notas técnicas que foram elaboradas por procuradores do trabalho, revisadas por outros, e que demonstram as questões legais, né, demonstram a inconstitucionalidade dessas normas, dessas propostas de reforma trabalhista, e mostram o prejuízo que isso vai causar. Né? Então, tem nota técnica que trata da questão da jornada intermitente. Temos uma que é aquela jornada onde o trabalhador ele não sabe no momento de sua contratação qual é o seu horário de trabalho, ele vai saber no final do mês ou de acordo com o prazo estabelecido na lei. Por exemplo, agora nós estamos no final de março, pela jornada intermitente, e hoje o trabalhador saberia qual seria a sua jornada em abril. Na mesma data de abril, ele saberia qual é o seu horário em maio, e aí por diante. Tem mês que ele trabalha de 8 às 14 horas, no outro mês ele trabalha das 14 às 22, e o que se fala isso é para criar emprego e para possibilitar que o trabalhador tenha outra atividade. Aí eu pergunto, como é que ele vai ter outra atividade se nada no mundo da gente é intermitente? Tudo é certo determinado. Uma faculdade é determinada, tudo é certo determinado. Então, na verdade, é simplesmente considerar que o trabalhador é mais um insumo da produção. Ele é descartável, ele não é valorizado. O que isso é muito ruim. Temos uma nota técnica que trata da terceirização, né, que fala isso, que existe um maior índice de acidentes nos funcionários terceirizados, existe uma menor proteção trabalhista para os funcionários terceirizados, existe um maior desrespeito à legislação para os funcionários terceirizados. Grande parte hoje também do acúmulo de ações na Justiça do Trabalho são de funcionários terceirizados que prestam serviço, inclusive para órgãos públicos,
e que são demitidos e não recebem nada. E que vão na justiça em busca de suas parcelas rescisórias incontroversas. Essa é a segunda nota, né? A gente tem que fazer um intervalo, vamos voltar para as outras notas, que eu acho que é muito importante essa manifestação do Ministério Público aí, do Trabalho, né, sobre isso aí. Mas antes vamos assistir um pedacinho que o nosso diretor Leonardo separou de um filme maravilhoso que envolve esse tema, um clássico do século XX, que é Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Relief man passing. Relief man passing. Quit stalling. Get back to work. Go on. Nós estamos de volta, conversando no tema hoje sobre reforma trabalhista. Antes de voltar aqui aos nossos convidados, vamos assistir um pedacinho de um filme muito interessante, um filme brasileiro que fez muito sucesso, né, que é Eles Não Usam Black Tie. Nem deixaram bater o cartão. Mandaram pro DP. Acertaram as contas e estamos começando. Estão despedindo os caras mais conscientes das seções mais fracas. Tá na cara, eles estão querendo acabar com a liderança. Mas não pode, Otávio, não pode despedir desse jeito, porra! Nós vamos parar essa fábrica e é agora. Sossega, italiano, a coisa não é bem assim. Mas e daí, Braulio? Pô, vai ficar por isso mesmo? Vai não, mas calma. Olha aí, ó. Todo mundo pro trabalho, hein? Todo mundo pro trabalho, hein? Eles estão querendo é que a gente perca a cabeça. O que eu sei é que tem dedo duro na parada. É, também. Só pode ter. Que safadez, hein, gente? É, Jesuíno. Despediram 8. 8? Interessante, né? Esse filme é um clássico, né? Baseado numa peça, né, do Gianfrancesco Guarnieri, né, que fez muito sucesso, né? Provavelmente vocês conhecem, né? Sim. É um filme muito bom e mostra uma realidade da década de 80, final de 70, 80, mas que é uma realidade que bem atual também. Perdura. Né? É uma que mostra que, na verdade, o direito do trabalho, como eu disse antes, é um direito de luta. Hoje, cada vez mais, é importante que as pessoas vejam também. Eu estava comentando aqui durante o intervalo que a reforma, inclusive, ela é ruim para os bons empresários, porque ela vai trazer mais insegurança, ela vai trazer mais incerteza. A partir do momento que você elimina a obrigatoriedade das empresas com mais de 10 empregados terem um controle de ponto, o que você está trazendo de segurança? E por que eu coloco aqui? Eu saio um pouco da coisa para mostrar que, na verdade, o Ministério Público do Trabalho, ele não tem, nessa luta de classes, ele faz o papel de mediador. Né? Ele faz o papel, muitas vezes, ele resolve os conflitos, ele dirime os conflitos. Só que, infelizmente, a gente não pode aceitar como instituição que lutas históricas do Ministério Público. O Ministério Público tem uma luta muito forte no combate à terceirização. E aí vem, na terceirização, na atividade fim, aí vem um projeto que quer que possa ser feito qualquer tipo de terceirização, quando nós sabemos que ela é nociva para o trabalhador, para a economia do país, porque quando a terceirização causa mais acidentes, ela é nociva para a economia do país, é nociva para a Previdência. Né? Já que se fala tanto hoje de reforma da Previdência, de gastos públicos para cobrir os gastos da Previdência. Você citou antes também no intervalo um outro filme, né, que é um filme nacional aqui local, que é Carne e Osso, é isso? Sim. O que trata esse filme? Na Carne verdade, e Osso, né, eu estava vendo Tempos Modernos e me lembrou muito um filme chamado Carne e Osso, que é um filme que retrata as condições de trabalho nos frigoríficos, que mostra o trabalho repetitivo, que mostra o trabalho desgastante, só que ao invés de uma peça do Chaplin que a gente tem um misto de choro e de alegria, nesse a gente só tem choro, porque infelizmente a realidade desses trabalhadores é muito perversa, né? Existe um índice muito grande de afastamentos desse tipo de empresa por Lerdort, existe uma necessidade de uma atuação firme do Ministério Público, que já existe, né? Inclusive, nós temos um projeto nacional já há alguns anos que visa adequar as condições de trabalho nos frigoríficos, e aí me lembra a situação também, né? Se um frigorífico que hoje, né, com a obrigatoriedade de pausas, com uma obrigatoriedade, uma jornada
dentro dos atuais limites da legislação, já causa uma incidência enorme de doenças como LER e DORT. Imagine esses trabalhadores trabalhando aí 10, 11 horas por dia, num ritmo similar àquele que foi mostrado nos tempos modernos. Nós só vamos agravar um problema que eu posso dizer até é um problema de saúde pública. Depois a gente fala sobre outros filmes, vamos passar a palavra para Paulo. Eu queria citar, não filme, mas citar algumas publicações. Tem sindicatos metalúrgicos, aliás, sindicatos bancários têm, os trabalhadores da educação têm, que tratam do burnout, da síndrome de burnout, que acomete enormemente as pessoas que são cuidadoras. Então, enfermeiros, enfermeiras, professores, policiais. Na educação o pessoal tem mais essa pesquisa, como também o pessoal dos bancários tem uma pesquisa muito forte com relação às pessoas que têm síndrome por conta da pressão que sofrem nos bancos. Então, tudo isso faz parte desse contexto aí que está no filme. Na época de Eles Não Usam Black Tie, o movimento social estava em ascensão, mesmo com toda aquela exploração que nós temos hoje, mas o movimento social estava em ascensão, o movimento sindical e social de uma forma geral. Hoje, o movimento social passa por uma crise mundialmente de as pessoas não têm, elas não creem, não estão descrentes da igreja, descrentes do sindicato, do partido, do político, de todo mundo, e isso não ajuda a gente a recuperar a autoestima, não ajuda a gente a recuperar e partir para a construção da sociedade que a gente julga como o melhor para a gente. Tem outros filmes aqui que eu gostaria de citar, que antes de passar a palavra de novo para o nosso debatedores, que um deles é o Corte, do Costa Gravas, que é um nome difícil de dizer, Gravas. Tem também A Corporação, que também alguns vocês vão encontrar como The Corporation, né? Apesar de que o nome está em inglês, ele tem tradução, né? A Corporação, que é um filme muito interessante porque ele mostra o funcionamento todo nos últimos décadas, como foi montado e como essas corporações elas se protegem à base legal e como que elas incidem nas políticas públicas, ou seja, como que elas se ramificam, né? E como de alguma forma comandam a economia. A Corporação, ou The Corporation, que é um filme realmente muito interessante. E depois tem os filmes muito conhecidos do Michael Moore, que é um cineasta norte-americano fabuloso, que tem vários filmes, né? Um deles é bastante conhecido, que apesar de estar num tema de saúde, mas ele fala dessa dimensão também, que é o SOS Saúde, né? SICO, SOS Saúde. E tem um outro que é o mais atual, que é o Capitalismo, uma história de amor. Capitalismo, uma história de amor, e o outro também é Roger e eu. Vale muito a pena assistir os filmes de Michael Moore, que eles têm um toque de humor também e críticas muito documentadas, muito consistentes às questões aí, tanto de corporação, do mundo do trabalho, enfim, do próprio capitalismo, né? Vamos continuar, que nós estávamos falando sobre o Ministério Público, as 4 notas técnicas que foram lançadas, né, sobre essa questão da reforma trabalhista. Então, o procurador Leonardo poderia continuar falando para o que é essas notas. Essas notas, elas tratam das 3 reformas que foram encaminhadas pelo governo federal recentemente, né, que trata do negociado sobre o legislado, a terceirização sem limites, né, a terceirização na atividade fim, o aumento do contrato temporário, né, a possibilidade de lá cessar esse contrato temporário. E tem uma outra nota técnica que ela trata de uma questão que já estava no Congresso Nacional, que ela não faz parte do pacote encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso, mas que foi agora recentemente, né, as pessoas passou um pouco desapercebido, quando o chefe o presidente da Câmara dos Deputados falou na importância de, segundo ele, acabar com a Justiça do Trabalho. Ele falou também que o Congresso deveria fazer reformas além daquelas propostas pelo governo e citou a necessidade da criação da jornada intermitente, né, que é o que a gente conhece também como jornada móvel variável. Como eu falei antes, um modelo de jornada onde o trabalhador ele fica totalmente à mercê das necessidades da empresa. Então, o deputado Rodrigo Maia colocou isso como um dos pontos principais, né, da reforma. Ele citou, inclusive, né, não coincidentemente, ao meu ver, que a Justiça do Trabalho quebrou o setor de bares, hotéis do Rio de Janeiro. Né, eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa empírica no Booking, né, que é um site de busca de hotéis, e coloquei uma data, eu acho que 20 ou 21 de março de 2018. E descobri que em São Paulo nós tínhamos em torno de 730 hotéis disponíveis, no Rio 4.100. A gente sabe que o Rio é uma cidade mais turística, inclusive o Rio
né? Eu queria até entender porque os Ministérios de Turismo, eu acho que qualquer pessoa sabe que o Rio de Janeiro é a cidade mais visitada no Brasil. E eu, particularmente, nunca vi turista dormindo na rua, né? Eu queria saber onde é que esses turistas dormem, né? Se o setor quebrou, eu tenho essa curiosidade. Mas o deputado Rodrigo Maia colocou isso como um ponto importante de, entre aspas, avanços, a criação da jornada intermitente, e eu tenho experiência própria sobre o tema. Eu sou procurador do trabalho, alguns anos atrás, no meu colo caiu um processo que discutia um modelo de jornada móvel intermitente. E eu posso, de jornada móvel variável, que é a mesma coisa da jornada intermitente. Eu posso adiantar para qualquer pessoa, ninguém quer para si próprio. Ninguém vai querer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um deputado vai propor para outro, mas não vai propor para a Câmara dos Deputados. Não tenho dúvida nenhuma que ninguém vai defender para si próprio, porque é um modelo muito nocivo. É um modelo que o trabalhador, pelo menos... E aí eu gosto sempre de olhar o que eu vi atrás, para ver o que pode acontecer com o modelo igual. Eu vi trabalhador chegando para trabalhar às 14 horas e parando para descansar às 14h01. Porque a necessidade da empresa dizia que às 14h01 não tinha serviço para fazer. E no outro dia ele chega às 14 horas e para trabalhar às 22 horas. E como é que ele faz? Como é que ele... Até problema de saúde pública, para mim, isso tem, porque ele chega alimentado ou não chega alimentado na empresa? Se ele não sabe qual é que ele vai parar. Como é que funciona isso? É o que eu costumo dizer a todo mundo, né? O trabalhador, nós, felizmente, não somos máquinas. Nós temos necessidades vitais que não são as mesmas necessidades de uma máquina de sorvete. Então, essa fala do deputado Rodrigo Maia, eu acho que passou um pouco desapercebida para a grande maioria da população, já que a fala do fim da Justiça do Trabalho foi muito forte e deve ser, de fato, rebatida, porque não se pode conceber um país evoluído sem direito do trabalho. E se tem direito do trabalho, você tem que ter um órgão responsável para resolver quando ocorre a violação a esse direito do trabalho. Mas ele cantou a bola da vez, segundo ele, a jornada intermitente. E temos uma nota técnica sobre isso também. E, inclusive, nessa nota técnica, nós citamos o parecer de um deputado aqui do estado de Pernambuco que teve a oportunidade de ler a ação civil pública que eu li. E ele fala de forma clara que isso é uma forma espúria de violar o direito do trabalho e desrespeitar a dignidade dos trabalhadores. Então, eu chamo a atenção da população trabalhadora, da população de uma forma geral, que se atenha também sobre essa questão da jornada intermitente, sem esquecer nenhuma das outras questões, para que discuta com o Congresso. Entenda o que é isso, para ver se a pessoa queria isso para si próprio e se, né, eu particularmente tenho aquela teoria, se eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Pois é, some isso a falta do que faz a gente não ter um instrumento hoje que garanta, que impeça a demissão imotivada. Porque esse trabalhador, você não costuma chegar no horário, então demito. Tá? Então a gente não tem um instrumento, o Brasil é signatário, mas não cumpre, de uma convenção da OIT que proíbe a demissão imotivada. Por falar na OIT, e eu queria fazer um link da discussão que nós estamos fazendo aqui com os servidores públicos. Porque aparenta que isso não chega nos servidores públicos. Nós temos no Brasil, o Brasil é recentemente signatário da Convenção 151 da OIT, que diz que é obrigado os estados, os municípios e a União a negociarem com os seus servidores. E grande parte das greves no serviço público é porque os governos não querem negociar com o servidor público. Então isso alastra. Aqui em Pernambuco, por exemplo, tem que a gente chama de contrato temporário no serviço público, mas tem contrato por tempo determinado, CTDs, que popularmente chama de contrato temporário. Nós temos 23 mil servidores públicos em Pernambuco na condição de contratados temporários. Praticamente todos eles são com um nível de formação superior e recebem menos do que as profissões para as quais eles foram contratados. Professores, enfermeiros e outros tantos. Então, isso não é somente em Pernambuco, outros estados também. Nesse contexto, o que vai sendo passado para a iniciativa privada, para os trabalhadores da iniciativa privada, também vão abrindo brechas no serviço público. Provavelmente, no futuro, passando a terceirização como queira, também dentro das escolas, dentro dos hospitais, a gente vai encontrar pessoas nas atividades fins que não são servidores do Estado. Aí sem plano de cargos e carreiras, com remuneração menor, com benefícios menores. Então, a gente está vivendo num momento de profundo ataque ao conjunto dos trabalhadores, sejam eles públicos ou privados, e que, portanto, é fundamental a articulação entre os dois para que a gente ultrapasse esse momento histórico que o Brasil passa.
Falando em articulação, como é que vocês veem dentro dessas possíveis, né, alternativas e propostas uma possibilidade, ou como se faria, por exemplo, da participação popular nessas discussões, né? De poder intervir mais nessas políticas de alguma forma, assim, porque ela parece bastante restrita assim, a certos grupos, né? Que a gente, um pouco é assim, no Brasil um pouco é assim, tem um congresso, tem um executivo, né? Mas como que é um assunto que é tão importante para a população e como que pode implementar mais isso de alguma forma? Ao meu ver, esse é um tema que tem a ver também com o golpe que foi dado no ano passado. Porque, historicamente, o Brasil é um país, do ponto de vista de democracia, é um país novo, 517 anos está completando, né? Vai comparar com o Egito. Então, o que é que ocorre? A gente estava começando, a partir da mobilização social e de um governo que, com as críticas que nós possamos ter a ele, abriu espaço para o debate, nós estávamos criando espaços de debate, de participação social. E esses espaços estão sendo esvaziados, estão sendo suprimidos, acabados. Então, essa perspectiva que o Brasil estava tendo, por exemplo, tem um Conselho Nacional de Educação, tem um Conselho da Cidade, tem um Conselho de vários temas, apontava para a gente dar poderes à sociedade. Agora, a sociedade, por outro lado, ela precisa se organizar para ela construir os seus próprios instrumentos de participação popular, porque isso não vai acontecer de mãos dadas, assim doado. É uma conquista da sociedade. Tudo que a gente tem é fruto da disputa, da correlação de forças. Um quer que se mantenha uma coisa, o outro quer alterar. Então, essa correlação de forças é que vai dizer em que ponto nós vamos chegar. Então, a sociedade estava avançando, vejo nesse aspecto também, nesse momento, um retrocesso, mas que a gente, quem sonha em construir um país diferente, tem que se manter na luta, tem que se manter ativo e reivindicando, brigando, indo para as ruas, como nós fomos recentemente. Leonardo? Numa das notas técnicas do Ministério Público, né, é apontado a questão do vício da iniciativa de não ter sido, porque o Brasil é signatário de convenções da Organização Internacional do Trabalho que determinam a necessidade de discussão prévia de reformas deste montante tão significativas. Então, e por que tem a necessidade de discussão prévia? Porque a OIT incentiva as discussões entre empregados, empregadores, governo e sociedade de uma forma geral. Então, o Ministério Público aponta esse vício, esse problema de não ter tido uma discussão prévia a respeito desta reforma trabalhista e tem procurado participar no Congresso Nacional, em que pese não ter sido feita a discussão prévia. Desde o mês de fevereiro, salvo engano, já foram feitas algumas audiências públicas na Câmara dos Deputados sobre essa reforma. E o Ministério Público do Trabalho tem participado. O Ministério Público não se furta a discutir com nenhum parlamentar, com nenhum senador, com empresários, com empregadores, quais são os limites dessa reforma, quais são os aspectos negativos, o que poderia ser feito para, de fato, a gente poder criar emprego e a gente poder ter um crescimento do país como um todo. Mas é importante que a população ela tenha conhecimento de que essas reformas que estão sendo propostas, e aí eu não digo que a pessoa deve apoiar ou não, ser contra ou não estou fazendo aí nenhuma propaganda positiva ou não, vão mudar bastante a vida das pessoas. Então é importante que as pessoas entendam o que está sendo discutido, se aprofundem sobre o que está sendo discutido e formem o seu juízo de valor para que possam opinar, né? Que procurem o seu deputado de forma ordeira, de forma, lógico, civilizada e dentro dos limites da participação popular, demonstre para os seus deputados qual é a posição que tem sobre determinado assunto. Opinem no Senado, na Câmara eu não tenho certeza se tem ou não, mas acredito que sim. Qualquer projeto de lei de repercussão, existe lá um espaço para votação. Você é a favor da reforma trabalhista, você é contra. Então é importante que as pessoas se aprofundem, as pessoas não deixem, né, não deixem as coisas acontecerem. Porque são reformas que vão mudar bastante a vida das pessoas. Então é importante que as pessoas opinem sobre isso. Paulo, temos 30 segundos aí, pouquinho tempo. Só convidar as pessoas a participarem desses debates que Leonardo citou aqui. A reforma previdenciária, por exemplo, vai fazer com que muita gente morra trabalhando. Então, participe das atividades, vá às ruas e procure entender por que nós estamos definindo coisas importantes para a vida de cada um. Ok, então agradecemos muito a presença aqui dos nossos convidados, né, debatendo esse tema da reforma trabalhista, né, Leonardo Osório, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, e também
É Paulo Rocha, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco. Grato a todos, até a próxima.